primeiramente, queria agradecer a todos, obrigado pela excelente apresentação. É um prazer estar aqui no SPO pela primeira vez, abordando um tema tão relevante nos últimos meses, últimos anos, e principalmente nesse congresso. Eu acho que vocês já repararam que só se fala em fluxo digital na odontologia e também na ortodontia. Então, essa é uma apresentação. Vocês viram que eu sou especialista em radiologia, não sou ortodontista, mas, como um bom radiologista, eu prezo sempre a prestar um excelente auxílio aos profissionais que procuram o nosso centro de documentação. Eu tenho clínica de radiologia no Rio de Janeiro, em Campos de Goytacazes e em Macaé, e aí a gente trabalha em parceria com uma série de profissionais, não só ortodontistas, mas profissionais da odontologia, tá certo? Muito obrigado pela presença. Não consigo contar quantas pessoas estão aqui, de tanta gente. O outro palestrante realmente devia ser muito famoso. Então, muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez. E vamos lá. Bom, a radiologia digital, ela começou, né, na década de 80 e tudo mais, e essa evolução foi muito drástica e isso influenciou uma série de clínicas de radiologia no Brasil, principalmente aquelas clínicas que estavam posicionadas em cidades, capitais, certo? Foram as primeiras clínicas a se digitalizar na radiologia. E aí incorporaram a análise cefalométrica digital, e aí eu ligo sempre um pisca-alerta. Quando a análise cefalométrica digital entrou no mercado, diversos ortodontistas ainda queriam que ela fosse feita à mão, certo? Com o passar dos anos, aquilo se modificou. Meu pai, como radiologista também, eu chegava em casa, eu era pequenininho, vocês já repararam que eu não sou muito, né? A idade não... muito grande, eu sou novo, e aí eu chegava em casa, estava meu pai lá com aquele papel manteiga, fazendo todas as análises na mão, eu falava assim, meu Deus, o que é isso? E aí fui me formando, entrei na odontologia, os anos foram passando, e eu vi que na clínica que meus pais eram donos, e eu sempre fui criado dentro, eu vi um tomógrafo nascer. E eu falava assim, nossa, um tomógrafo numa clínica de radiologia odontológica, ela isso em 2005, 2006. E nossa clínica ficava no interior do Rio de Janeiro. Então, a gente sempre investiu muito em tecnologia. Posteriormente a isso, e aí eu já estava formado e tudo mais, o escaneamento de modelo começou a ser divulgado. Só que com o investimento que a gente fez, o mercado não pedia, os ortodontistas não pediam. Primeira coisa que eles reclamavam era, o escaneamento de modelo não vai tirar a etapa da moldagem convencional. Então, para que eu vou fazer isso? Sim, mas você pode analisar isso de forma digitalmente. Não, mas eu gosto de ter o meu modelo na minha mão, guardar na minha gaveta, arquivar aquilo. Então, vocês foram acostumados com uma ortodontia que é praticamente, né? Você precisa de um modelo em suas mãos, você precisa de um trabalho analógico ainda. E aí, com o escaneamento de modelo que a gente investiu, e o mercado não conseguiu responder à altura, a gente viu uma esperança no escaneamento intraoral. E aí foi aí que eu me lembro de ter entrado no mercado e visto uma esperança na odontologia digital. Eu falei, agora vai. E aí vamos ver. Então, hoje, o que vocês vão receber como palestra aqui, como aula, na verdade, é um ponto de vista de uma pessoa que é especialista em radiologia, certo? E que tem uma percepção não só de mercado, mas também como a odontologia está evoluindo no Brasil e principalmente nas demais regiões do país. Então, diversos equipamentos trouxeram inovação, poucas pessoas, e principalmente os primeiros, os considerados pioneiros, investiram em tecnologia, mas também correram atrás de quê? Informação. E essa daí, meu amigo, não tem dinheiro que pague. Informação, você tem que correr atrás, você tem que errar algumas vezes para aprender e estabelecer fluxos digitais de serviço. E isso, com certeza, otimizou o trabalho. Muitas pessoas já trabalham no fluxo digital e fazem com que elas tenham mais tempo para fazer outras coisas e também agregar mais serviço nos próprios tratamentos que ela oferece. Então, a gente vai ver um pouco sobre essas novas tecnologias que foram associadas ao diagnóstico e ao planejamento, né, na odontologia e na ortodontia. Bom, na década de 90, esse AutoCAD ele foi inserido, então, nos mercados, né? E principalmente a sua difusão foi principal a sua baixo custo de scanner. Uma série de clínicas acreditavam que os ortodontistas iam incorporar, né, o escaneamento de modelo, não o scanner intraoral.
escaneamento de modelo. No entanto, essa tecnologia que captura o modelo de gesso por um laser não destrutivo acabou não vingando tanto, mas, logo depois, os scanners intraorais vieram com uma força total e eu acredito que hoje eles já estão consolidados na odontologia. O fluxo já vive até em cidades de interiores. Não existe espaço na odontologia em que alguém não tenha se inserido com um scanner e falado sobre fluxo digital nesse país. Muitas pessoas já estão falando sobre isso, certo? Apesar de ser novo, outras pessoas começaram a ver isso há mais tempo. E mostrar para vocês. Essa foi uma tabela do IDS do ano passado, que é uma feira de tecnologia em Colônia, na Alemanha, e ela pontuou diferenças entre esses scanners, e eu vou mostrar para vocês alguns conceitos e algumas características de cada um deles. O Tri-Shape foi o que obteve uma menor acurácia, então a acurácia está relacionada à precisão, ela consegue obter mínimos detalhes daquele registro. Então, ela obtendo mínimos detalhes daquele registro, ela tem uma melhor resolução, uma precisão melhor. Certo? Além disso, outra coisa interessante que a gente tem que ser observada é a aquisição com cor. E a coloração do Tri-Shape é verdadeira também. Outros têm colorações verdadeiras também, como o Itero. Agora, o Carestream ele acaba tendo uma coloração que é uma coloração estimada, não é uma coloração verdadeira. Além disso, o que é mais interessante? Controle de infecção. As ponteiras dos scanners, elas devem ser seguras para reutilização. E aí você tem scanner que tem ponteira que é descartável. E o que você faz? Certo? Então, é interessante você ter noção de que uma ponteira do Tri-Shape e de outras, como o Carestream também, apresentam a característica de poderem ser autoclaváveis, que é excelente quando você estabelece um fluxo de vários pacientes, certo? Então, são coisas bem interessantes que a gente tem que começar a prestar atenção nessa parte de odontologia digital. Bom, e aí vimos uma esperança e falamos, vamos investir. Vamos ser pioneiro na nossa região, vamos comprar um scanner, mas correr atrás de informação científica, estabelecer fluxos digitais nas mais especialidades que trabalham com a gente, como centros de documentação. E aí foi o que veio a surpresa, porque uma nova odontologia estava surgindo, pelo menos para mim. E olha que eu me formei há pouco tempo, e eu estava estudando em diversos centros de pós-graduação. Mas cadê essa tecnologia lá? Eu não estava vendo ainda. O mercado, ele favorece que pessoas, principalmente de centros de documentação e outras pessoas que têm a capacidade de investir, trazer isso disponíveis. Agora, nós, dentistas, temos que continuar se reciclando sempre, buscando novas formas de trabalhar. E é isso que o scanner traz. É a porta de entrada de uma nova odontologia. Bom, primeira pergunta que as pessoas sempre fazem para a gente é, Bernardo, será que o escaneamento intraoral, esse modelo digital que é obtido por ele é fiel mesmo? Eu posso usar ele para trabalhar, para fazer um aparelho de prótese, um aparelho ortodôntico, uma prótese, um guia cirúrgico? Será que eu posso trabalhar nele? Sim. Diversos estudos verificaram que não há diferença significativa entre o modelo digital e o convencional. Ou seja, esses estudos validaram o modelo digital numa série de especialidades. E, além disso, o que é mais interessante é que o modelo digital ele apresentou uma maior precisão na hora de obter o registro daquela arcada, certo? Com maior detalhe, menor distorção. A gente trabalha com material hidrocolóide, alginato e água, proporção, fazer a técnica de espatular, o tempo que você leva para levar isso à cavidade oral, o tempo que você leva depois de levar isso da cavidade oral para vazar. Gente, isso com certeza, dependendo da técnica e da pessoa que você fizer, a distorção existe. O material ele tem essas propriedades. E isso varia muito entre técnicas. Se você fizer uma técnica perfeita, talvez ele tenha uma distorção mínima, mas não é o caso que a gente vê sempre por aí, certo? Então, ele obteve resultados de maior precisão e uma melhor reprodutibilidade. Isso daí é algo importantíssimo. Se eu, Bernardo, fizer um escaneamento no Tiago, ou se você fizer um escaneamento no Tiago, o resultado é igual, o arquivo é digital. Independente do técnico que está operando, o arquivo que a gente vai obter é o mesmo. Se eu fizer uma técnica de moldagem convencional nela, e se ele fizer uma técnica diferente. A aplicação de força do alginato na boca, se for mais para um lado, se for menos para outro. Dependendo do que você... E, além disso, gente, a percepção do paciente é desconfortável.
certo? Então, você tem uma série de vantagens referentes ao escaneamento intraoral. E, além disso, uma coisa muito importante é a percepção do paciente. E, quando eu digo percepção do paciente, eu estou dizendo qual é o reflexo de náusea que ele está sentindo para fazer aquilo, o reforço que ele tem ao fazer um escaneamento é positivo ou negativo. Ele indicaria isso para alguém? Ele sente incômodo, gosto? E aí, uma pesquisa de 2014, que fez um estudo como esse, uma série de participantes, ela verificou que 100% desses profissionais, desses pacientes que participaram dessas pesquisas, optaram por achar melhor a técnica digital. E aí eu estou dizendo isso para a quantidade de procedimentos, se você faria isso de novo, reflexo de náusea, e aí se você teria sensibilidade durante o procedimento, dificuldade de respiração. Então, a percepção do paciente, ela é muito importante. Principalmente quando a gente trata de ortodontia, pacientes de crianças que estão iniciando, paciente em dentição decídua, que precisa registrar aquela arcada para fazer um aparelho de mordida cruzada anterior, certo? Precisa fazer um acompanhamento. Você está dando a primeira consulta daquele paciente um reforço positivo, uma percepção positiva. Isso é extremamente importante. Como dono de centro de documentação, uma das reclamações que eu mais escuto é: doutor, hoje a gente vai fazer aquela massinha de novo? Acho que vocês já devem ter escutado isso, certo? Então, essa é uma perspectiva muito interessante do ponto de vista do escaneamento intraoral. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês para alguns fatores que estão relacionados à propaganda disso, no sentido de maior conforto. Então, você tem propagandas, um melhor conforto, um menor tempo, mas será? Será que em todos os casos? Eu já fiz escaneamento intraoral, não foi tão bom, aquilo era muito grande. Claro, cada scanner tem um tamanho de ponteira. Quando eu digo ponteira, é o que vai dentro da cavidade oral. Por isso que quando você vai indicar um paciente para um centro de documentação, ou vai adquirir um, você precisa estudar. E é isso que a gente fez antes de investir, certo? Então, o conforto está relacionado ao tipo de scanner, ao tamanho daquela ponteira e ao treinamento do operador. Gente, falar que é fácil, todo mundo fala. Fazer é completamente diferente. Você precisa ter treino, você precisa estar capacitado, você precisa ter intimidade com o computador. E aí, quantas pessoas que você conhece que têm poder aquisitivo para adquirir um, que têm curiosidade para adquirir um, que têm pacientes para criarem uma demanda, mas não tem intimidade com nada disso, certo? Então, esses fatores têm que ser levados em consideração. E o outro é o menor tempo. O menor tempo está, com certeza, relacionado com tudo isso. O computador que está fazendo aquele processamento, o tipo de software do scanner e também o scanner e o treinamento daquele operador. Se você faz aquilo todo dia, com certeza você vai conseguir aplicar aquilo de uma forma mais rápida, mais efetiva, com menor desconforto. Certo? Vai pegar pela primeira vez, vai ter uma série de dificuldades. Principalmente porque você faz o escaneamento intraoral, na prática, na técnica, com visão indireta. Então, se vocês veem foto de um monte de dentista que está vendo pela primeira vez um scanner, aí tira a foto assim, ó, olhando para o interior da cavidade oral do paciente com o scanner na mão. Ele está fazendo o quê? Não sei. Porque ali é a câmera e está refletindo no computador. Então, o olhar dele tem que estar no computador, não é no paciente. Ele se guia pelo computador. Propriocepção, da onde que está o scanner e a sua mão, é técnica, é treino, certo? E isso a gente já está capacitado a fazer, a gente já faz, dentistas fazem, técnicos fazem, basta treinamento e intimidade com isso, certo? Bom, aí a gente pensou, percepção do paciente excelente, otimização do trabalho, não precisa fazer moldagem convencional, agora vai. Investimos tanto, a gente estuda tanto e agora vai. Só que aí a gente começou a deparar com uma série de dentistas que estavam formados, mas estavam assim, ó. E agora? Queria que vocês fossem sinceros. Quantos de vocês têm um laptop? Quantos de vocês usam um laptop para receber exames digitais de centro de documentação? Quantos de vocês usam um laptop ou têm um laptop na clínica, assim, ao seu alcance? Um número expressivo, um número legal. Muito bom. Tenho certeza que vocês estão diferentes dela, porque ela acho que ela não entendeu o conceito muito bem. E aí a gente se viu uma série de questões. Nós estamos trazendo um fluxo digital para uma série de dentistas, só que eles não estão preparados para receber isso de forma digital. Alguns deles estão, mas não querem parar para aprender de novo.
E é preciso parar para aprender de novo, porque o fluxo de trabalho mudou. Ele pode ser melhorado, pode ser otimizado. E aí o que a gente fez? Mais uma vez, pegamos aquela inovação e ficamos sustentando, dando todo o suporte para os nossos parceiros. A gente oferece curso, treinamento, mas a gente precisa de força de vontade de vocês, certo? O pioneirismo ele é muito importante, porque alguns dentistas que se destacam, e tem essa intimidade que eu falei para vocês, eles começam a se destacar, isso começa a ser propagado, isso influencia no poder de decisão de outros dentistas, certo? Esses são os formadores de opinião. E esses formadores de opinião, todos já usam fluxo digital. Então, a consequência do mercado é que os outros também entrem nesse fluxo, porque otimizaram o trabalho, melhoraram a sua carga de trabalho e conseguiram agregar novas formas de serviço para o seu consultório. Bom, as suas vantagens seriam, então, você tem um modelo digital que agora é colorido, veja só, eu tenho uma recessão gengival, eu tenho uma alteração de cor nessa gengiva. Agora eu não estou falando mais para o paciente, olha, você tem aqui uma recessão gengival, eu tenho exames radiográficos complementares e, complementar a tudo isso, um modelo digital para, em 3D, eu avaliar no meu computador, para documentar, registrar isso, se comunicar. Os pacientes entram em nossos consultórios munidos de informação. Todo mundo tem um Google. E o pior é que o Google, às vezes, não dá a melhor resposta. Por quê? Porque o Google é feito da melhor pergunta e o paciente não tem. Está entendendo? Se ele bota qualquer coisa lá, aparece uma resposta aleatória. Às vezes não é a realidade dele. E eles precisam sempre ser comunicados. Existe uma frase interessante do dentista que diz: se você não explica, você acaba tendo que se explicar. Certo? Então, é melhor explicar, aumentar seu poder de comunicação, não só com o seu paciente, com outros profissionais, que isso pode ser compartilhado, certo? Então, isso é muito interessante. Outra vantagem bem legal é que o próprio scanner da Trishape, por ele ter uma resolução de coloração verdadeira, ele pode verificar tonalidade de cor. O padrão ouro de tonalidade de cor é esse Vita Easy Shade, que ele é um espectrofotômetro, certo? Só que ele custa R$14 mil, R$15 mil. Então, se você vai fazer um tratamento ortodôntico e depois vai finalizar com um processo de reabilitação estética, você pode muito bem utilizar ele não só para documentação, para planejamento de uma série de diagnósticos e planejamentos em ortodontia, mas também, né, para auxiliar como um método de tonalidade, de identificação de tonalidade. Então, se você pedir isso numa solicitação, a gente consegue fazer. Olha que interessante. Se você não pedir, a gente não faz. Então, o ortodontista ele precisa saber os recursos digitais disponíveis para pedir isso. Senão a gente não pede. E existe, mas não pede. Tá certo? Então, é mais uma informação interessante para a gente aí. Uma vantagem, eu acho que é, para mim, uma das melhores vantagens do escaneamento intraoral é o registro oclusal, e esse registro nos dá a análise dos contatos oclusais. Isso é um fenômeno, gente. Isso é usado antes do tratamento, isso é usado durante o tratamento, isso é usado depois do tratamento. Isso é usado caso você receba um paciente no meio de um tratamento, você quer entender. E ali você documenta. Olha, você chegou aqui assim, vamos tentar fazer um tratamento, sua oclusão pode alterar um pouco, pode melhorar ou não, mas eu tenho registro do tempo 0 ao tempo X. E isso eu posso comparar entre fases. E eu vejo a identificação desses contatos, eu vejo essa distribuição, se ela é homogênea ou heterogênea, ela é concentrada num grupo restrito de dente. Isso explicaria desadaptação numa restauração, isso explicaria trauma oclusal, aumento do espaço de ligamento periodontal, talvez perda de um elemento dentário por conta disso. Eu não estou falando de orto, estou falando de odontologia. E aí você tem, às vezes, um caso que começa com a orto, mas precisa de um implante. E aí você não vai mesializar um dente, você oferece outra opção de tratamento. Olha, para distribuir melhor isso, veja só como está concentrado nesse grupo restrito de dente. Gente, vocês têm tudo para hoje em dia explicar ao paciente. Existe uma frase que eu tenho dito bastante por aí, que é: o paciente hoje em dia tem todos os recursos, se vocês souberem mostrar, para entender a necessidade de um tratamento ou de uma prevenção. O que antes você falava, hoje em dia você mostra, documenta, arquiva de forma digital. Nada em gaveta, escritório, espaço na sua clínica, nada mais isso. Tá joia? Então, além disso, você tem uma vantagem de visualizar esse modelo de forma digital, colorida, de forma gratuita. O meu centro de documentação oferece esse download desse software que é da Trishape. Se você jogar no Google Trishape 3D Viewer, você consegue fazer esse download. Ele é gratuito. Ele permite a visualização colorida do modelo. Olha só que interessante. Chega de se apegar àquele modelo de gesso na sua mão. Pelo amor de Deus, né? Chega. Já foi. Eu tenho certeza que dando zoom, vendo o modelo colorido,
arquivando isso, compartilhando isso com o paciente ou outros profissionais, vocês vão ganhar melhor, tem mais recursos, tá certo? E ainda tem uma série de ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Então, eu já tenho o programa no meu computador, eu vou lá em File, eu mando isso por e-mail para o meu dentista, tanto o colorido quanto o totalmente, né, monocromático. Primeiro eu abro uma arcada, porque é um arquivo, depois eu vou abrir outra arcada, a arcada superior. A partir desse momento, ela já oclui normal, porque eu já registrei isso no escaneamento. E aí, eu tenho uma série de ferramentas interessantes. Por exemplo, eu consigo colocar transparência ou omitir aquela arcada para visualizar as faces oclusais. E aí eu consigo fazer mensurações lineares de mesial a distal de um dente. Eu consigo ficar escrevendo isso, fazer análise de espaço presente, espaço requerido. Chega de ficar entortando fio, botando fio reto, perímetro de arcadas. Dá para fazer assim, ó. Vou mostrar para vocês com uma forma mais fácil ainda de fazer isso. Medidas transversais na arcada. Uma das ferramentas mais interessantes, eu acho que seja essa secção transversal. Essa secção transversal, eu faço uma reta sagital nela, ou transversal, né, na região anterior, e eu consigo ver o perfil daquele dente. Então eu vejo, posso analisar no caso, né, overbite ou overjet, documentar isso com medidas, e aí eu registro, gente. Tiro uma print screen e guardo. Isso é documentação, e é uma documentação criada por vocês. Enquanto vocês estão navegando, observando o modelo, vocês estão entendendo aquele paciente. Então isso é diagnóstico. A odontologia hoje em dia, ela garante, ela permite a vocês um diagnóstico preciso. Ela possibilita um planejamento totalmente previsível, com alta previsibilidade, para vocês alcançarem o sucesso. E ó, se fizerem essa secção na região posterior, vocês conseguem ver chaveamento oclusal. Isso é importantíssimo para pessoas que estão entrando em fase de dentição mista, primeiros molares erupcionando, para você ver o chaveamento oclusal. Olha que interessante. E tudo isso de forma gratuita, tá? Só você baixar no Google esse software TreeShape 3D Viewer. Além disso, não vou mostrar para vocês no final, não tem problema não. Outra vantagem, e aí agora de cair os cabelos de vez, se vocês criarem uma conta nesse portal TreeShape, gente, e baixarem esse aplicativo no seu celular, você tem que enviar para a sua clínica, ou centro de documentação, ou você faz isso, né? Faça isso somente uma vez. Crie-se essa conta no portal TreeShape, existe lá, dentista clínico, aqui embaixo, create account, aí ele vai perguntar, você possui um produto TreeShape ou você é um dentista clínico? E aí você coloca, eu sou um dentista clínico. E aí você manda isso para o centro de documentação ou para a clínica que vai fazer o seu escaneamento e você recebe em tempo real aquele escaneamento na tela do seu celular. Um exemplo, você vai entrar com o seu login e sua senha que você criou no portal TreeShape, você joga no Google e o paciente saiu da minha clínica ou saiu da clínica de documentação que foi fazer o escaneamento, você recebe isso de forma tridimensional. Não dá para fazer medida, análise, mas visualizar e compreender aquele modelo você consegue ver por aqui, certo? Então isso é uma praticidade para quem já utiliza as tecnologias como celular, smartphone, iPhone, tem WhatsApp, Facebook, Instagram. Por que não aplicar isso no nosso trabalho diário? Show? Dá para ser feito. Bom, você fez então o escaneamento intraoral. E agora? Você tem dois arquivos. Você recebe dois arquivos. O arquivo STL e o arquivo DCM, ou PLY, tá? Vou explicar para vocês. Esse STL, quem tem um pouco de intimidade com o computador, vai entender o seguinte. Quando você botou uma foto no seu computador, o arquivo normalmente está em JPEG, certo? Já ouviram isso, né? Agora, o arquivo está em STL. Se ele está em STL, ele está em monocromático. Totalmente branco assim. Os centros de laboratórios de ortodontia, de prótese e etc. para planejamento, eles usam esse arquivo monocromático. Mas você pode receber o DCM para ter uma visualização colorida, visualizar isso no seu computador, visualizar isso na tela do seu celular, utilizar isso como documentação e compreensão do caso antes de iniciar aquele tratamento. Outra vantagem. Se você possui uma conta no portal TreeShape, como eu disse para vocês, vocês podem integrar essa conta a centros de laboratório. Ou seja, Bernardo, vou mandar um paciente para fazer um escaneamento,
aqui está meu login, aqui está minha senha. Eu quero que envie para o laboratório X. Você integra isso no portal Trishape. Assim que eu terminei o escaneamento, aparece a opção, enviar para laboratório tal. Puf, isso de forma automática. E aí você, como dentista, tem a responsabilidade de dar continuidade àquele fluxo. Entrar em contato com o laboratório, especificar o que você quer naquele caso. Não é abandonar, gente, calma. O mundo é digital, mas ainda, não é assim. A gente tem que continuar se falando. Os profissionais têm que se facilitar nessa comunicação. A gente tem que usar esses benefícios para se comunicar e para trabalhar de forma integrada, que é o sucesso. Bom, algumas aplicações na ortodontia, joia? Então, a gente pode obter registros oclusais de pacientes com mordida aberta, que seria de extrema dificuldade em caso de uma moldagem convencional, se obter isso com uma cera 7. 2 dentes encostando, como é que você consegue registrar isso? E como você vai ter certeza que aquele registro no modelo convencional de gesso vai ser mantido, certo? Além disso, visualizar isso de forma tridimensional, colorida, podendo fazer análises, isso de forma gratuita no software Trishape 3D Viewer, uma porta de entrada. Não é ortodontia, é odontologia o que a gente está falando, e digital. Olha, outro caso também, que aparenta estar tudo bem, mas aí a gente tem uma discrepância, um overjet nesse caso. Olha que interessante. Essa análise ela é toda possibilitada que vocês façam. Então, isso é muito interessante. Bom, já ouvi relatos de pessoas que dizem, Bernardo, é muito complicado quando eu envio pacientes que têm brackets, sejam eles estéticos ou não, de o scanner conseguir registrar aquilo ali. Bom, existem scanners que possuem, como o Trishape, um modo de escaneamento que é específico para você conseguir obter o registro daquela região que tem um aparelho ortodôntico, que tem um bracket. Não é impossível, é difícil, sim. Tem que ter cuidado com o escaneamento, certo? Porque, como eu disse a vocês, é uma curva de aprendizado. No início pode ser que a gente se complique um pouco, mas a ideia é sempre evoluir, utilizar em larga escala para otimizar o nosso fluxo de trabalho, garantindo um diagnóstico mais preciso, um planejamento digital com previsibilidade e um tratamento com sucesso, tá bom? Então, esse é o objetivo da odontologia digital. Outros casos em que a moldagem convencional seria de extrema dificuldade, paciente que é fissurado, que tem comunicação da cavidade nasal com a cavidade oral. Então, você consegue observar toda essa análise desse paciente de forma tridimensional. Veja, se não é um supranumerário, é o lateral que foi palatinizado. E você consegue compreender. Bom, a partir daqui, Bernardo, é possível fazer um aparelho para fechar essa região? Sim. Eu posso integrar isso com a tomografia, eu posso me comunicar com a clínica de radiologia, eu posso me comunicar com o laboratório de ortodontia. O mundo é cheio de comunicação, a gente não pode ficar numa ilha, não mais. Com tantos meios de se comunicar, ficar numa ilha, tá joia? Então, isso é interessante. Paciente com mordida cruzada anterior, veja, paciente, olha que reforço positivo. Primeira vez que ele foi fazer uma técnica de moldagem, ele fez uma moldagem digital, ou seja, um escaneamento. Ele não ficou com aquilo, um trauma subjetivo. Um reforço positivo, ali ele volta. No nosso centro de documentação, eu tenho um espaço Kids, eu dou medalha de bom comportamento. As pessoas amam. E isso tudo favorece a nossa odontologia, gente. Então, isso é interessante. É trabalhar em todos os aspectos para garantir sempre um bom atendimento, otimizar nosso fluxo de trabalho e garantir aos pacientes um tratamento com previsibilidade e com segurança. Isso é bem interessante. A visualização do modelo, logo após ter terminado o pós-processamento, que logo acabei de fazer o escaneamento intraoral, joia? E aí eu consigo fazer aquela análise dos contatos oclusais de forma dinâmica. E aí eu consigo alterar a escala do histograma. Olha só a presença de cálculo. Até o paciente fica espantado, gente. Ele, meu Deus, eu tenho isso. Falei, olha, isso é super comum. Acontece. Como fica nessa região, a gente não vê. Tá certo? Então, olha só, você tem a capacidade de se comunicar de uma forma muito mais efetiva. Lembra a frase que eu disse a vocês? O paciente consegue compreender a necessidade do tratamento ou da prevenção. Tá joia? Olha que interessante, eu mudo a escala e aí eu vejo quais pontos de contato são primeiros. E até onde esses pontos de contato vão? Lembrando que a escala vai do vermelho ao verde, em sentido de que vermelho é o contato, verde já é a ausência de contato, mas tem proximidade, tá bom? Sendo o amarelo o intermediário entre os dois. Bom, as indicações seriam para análise de modelos, realizações de medidas lineares, como nós vimos, seja de mesial distal de um dente, de um grupo de um dente,
de forma transversal, utilizando a forma monocromática ou colorida, fazer segmentações do modelo, e aí já é para quem já está entrando na odontologia digital para ficar, porque aí é onde o ortodontista tem que permanecer. Você, a partir do momento que você consolida seu fluxo de trabalho, você tem a oportunidade de trabalhar com softwares que facilitam a sua vida. Existe um software chamado Ortho Analyzer, da Dental Creamer, que é da Trishape, né? Que ele vem se tornando um software chamado Orthoplanner, que em breve ele se tornará isso, então ele vai dar uma praticidade, não só de análise de modelo, mas de simulação de movimentação ortodôntica e uma série de benefícios que eu acredito que em breve, pelo menos os formadores de opinião já terão, e em seguida todo o mercado acompanha esse fluxo, porque otimiza e garante uma odontologia mais precisa, que é um diagnóstico correto, um planejamento com previsibilidade e um tratamento com sucesso. Além disso, você consegue fazer toda essa simulação de forma virtual. Depois de segmentar o modelo, você tem as medidas de cada elemento dentário, e isso no próprio software pode automatizar, né, um relatório de análise de Bolton, de Moyers, você fazer uma análise presente, né, espaço requerido. Então, isso é muito interessante, gente. Eu, como radiologista, fico espantado com a evolução das coisas nos últimos anos. Eu imagino vocês, que são ortodontistas, né? Eu sou rádio, eu jogo em todos os times, principalmente no de vocês, mas eu estou em todos os times. Isso que é interessante. O radiologista atual, ele não tem que pensar só em diagnóstico, ele tem que pensar em diagnóstico e planejamento, e sempre auxiliando os parceiros dele. Então, isso é muito interessante. Olha, aquela análise de overbite e a de overjet que eu mostrei para vocês, isso pode ser feito de forma dinâmica, né, sendo que você pode corrigir esses pontos para traçar medidas lineares objetivas bem interessantes. Então, isso é realmente uma praticidade e é de um poder de compreensão daquele caso, de documentação, que isso faz diferença no diagnóstico e no planejamento, que é a base do sucesso na odontologia. Olha, interessante ver longo eixo aparente, ou seja, longo eixo da coroa, e talvez se esse longo eixo coincide ou não com a raiz. Mas como assim a gente vê? A gente consegue ver, né, visualizando, integrando a tomografia com esse, né, escaneamento. Olha que interessante. A análise dos contatos oclusais com exame de tomografia. O seu carro-chefe são os alinhadores ortodônticos das mais diferentes marcas, e é muito interessante. A colagem indireta dos brackets, seja ela, né, pelo acetato, a técnica do duplo guia do acetato, imprimindo aquele modelo, que isso pode ser planejado todo de forma digital, ou então você já planeja o guia no próprio software e já imprime isso numa impressora 3D. Então, isso é muito interessante. Outro fluxo de trabalho, placas oclusais. E aí, como o registro de oclusal no escaneamento ele pode ser modificado, você pode manipular o paciente, ver aonde que seria aquele posicionamento correto, faz um registro daquilo ali. E eu preciso somente de uma face, né, uma M arcada livre para registrar a oclusão. Então, você registra o paciente da forma que o côndilo dele está reposicionado dentro da fossa mandibular. E aquilo já auxilia, porque você vai ter uma placa com mínimos ajustes. Então, isso é tudo interessante. A odontologia está crescendo bastante. Além disso, fazer protetores bucais para pacientes que são atletas e também fazem algum esporte de contato físico, né? Então, tudo isso é possível hoje em dia. E sempre dentro do fluxo digital para garantir, né, a um paciente uma otimização daquele serviço. Além disso, acompanhar, né, agora você tem registros para acompanhar o antes, durante e depois da movimentação ortodôntica, seja em alinhadores ou por bracket, então interessante. Ó. No final, a gente compara o setup inicial, ou seja, o que eu imaginei daquele caso com o que eu consegui alcançar. E veja, eu não tenho poucas regiões que estão vermelhas, que são discrepantes. Eu tenho a maioria verde e amarelo, que são, ou seja, o que eu imaginei, eu alcancei... cheguei muito próximo a alcançar aquilo do imaginável. Então, é previsibilidade, é documentar e conseguir registrar isso tudo. Além disso, planejamento para instalação de MARP, né? A Kika tem sido referência nisso no Brasil, bem interessante. Inclusive, ela que lançou e que me ajudou a fazer essas medidas para o primeiro planejamento que a gente teve na nossa clínica. Então, os centros têm que continuar se atualizando e tudo mais. Existe o guide também, para você fazer o guia disso tudo. O planejamento digital é sempre bastante trabalhoso. Os centros de laboratório, ortodontia e também de planejamento digital
em clínicas de centros de documentação radiologia, que ficaram responsáveis por isso. Não sou o perito para falar, estou iniciando nisso, acredito que vocês vão ter uma excelente apresentação em breve da professora Kika. Planejamento para a instalação de mini-implantes, seja eles interradiculares, em crista infrazigomática, no buccal shelf, basta vocês quererem e auxiliarem, né, integrarem o escaneamento intraoral com a tomografia computadorizada. Bom, esse é um caso de análise cefalométrica 3D, uma documentação inicial de um caso que seria já cirúrgico, então esse caso foi acompanhado desde o início. 2 anos após o início do tratamento ortodôntico, você já tem, né, uma melhora da condição oclusal do paciente, no entanto, ele ainda realizaria uma cirurgia bimaxilar. A análise cefalométrica 3D, em alguns softwares, você pode fazer uma previsão do pós-cirúrgico antes do paciente fazer isso. Então, os ortodontistas têm que se preparar, porque tem que conversar com os bucomaxilos para a gente começar a trocar mais informação, porque isso já é disponível. Tá? E eu quero chamar a atenção para vocês que esse é o paciente antes e esse é o paciente depois. Quero, além de chamar, né, a atenção para o perfil facial dele, para o volume, né, ou a dimensão das vias aéreas. Isso impacta consideravelmente na qualidade de vida desse paciente e é muito interessante. Bom, ser ou não ser um laboratório, um lab side? Essa é a grande pergunta de vocês. Bom, entrei com o escaneamento intraoral, vou comprar uma impressora 3D? Depende da realidade de vocês, depende do que vocês pensam para evoluírem como clínica, virar um laboratório ou não, tá joia? Então, isso é muito importante. Vocês têm que entender a necessidade do mercado de vocês e a realidade que vocês vivem e a demanda que vocês têm, tá joia? Mas oportunidade para crescer e virar um centro de planejamento, todos têm. Não pensem que é só investir dinheiro e comprar uma impressora. O mais difícil é conhecimento, porque existem poucas informações sobre isso e os profissionais que evoluem bastante nisso já se destacam e fazem isso de uma forma impecável. E isso dá muito trabalho. Vai por mim. Bom, o que vem depois disso? Nós temos cada vez mais jogos sendo personalizados com photoscan de jogadores e que viram depois, né, na tela do videogame. Isso vai se transferir em pouco tempo para documentações ortodônticas, com escaneamento facial. Esse escaneamento facial ele pode ser realizado por fotos, pela fotogrametria, ou então pelo escaneamento, né, da face, com software de renderização automática. Basta vocês notarem, um dos mais famosos é o Structure Sensor. Ele não é caro, só que exige um certo cuidado ainda para integrar a malha, ou seja, o STL, o arquivo digital disso, com outros volumes, com outros exames. Acredito que isso vai evoluir bastante nos próximos anos e pode ser a próxima coisa a entrar no mercado com força. O que me chama a atenção é que a própria Trishape, ela já tem um tomógrafo que agora faz escaneamento da face, escaneamento do modelo e uma tomografia. Eu estou doido para ver isso. Doido, fascinado. Não sei vocês, mas eu acredito que isso vai revolucionar bastante a odontologia que a gente conhece e eu, como centro de radiologia odontológica, fico só observando, acompanhando essas novidades. Bom, eu acredito que nós temos muito ainda a evoluir na odontologia, mas os primeiros passos já foram dados e eu bato palmas para as pessoas que construíram esse caminho, certo? Isso é muito importante. Privilégio eu poder estar no SPO hoje, abordando um tema tão relevante nos dias atuais e poder falar antes de um grande exemplo de profissional que é a Kika, que eu considero bastante um dos melhores laboratórios de ortodontia do Brasil, uma referência não só no Brasil, mas também toda a América Latina e por aí afora, né? Então, um privilégio, um prazer estar aqui hoje falando para vocês. Além disso, destacar que as pessoas que têm intimidade com tecnologia e têm facilidade de comunicação, são jovens, prestem atenção, o mercado em poucos anos vai ter um turnover. Pessoas que não se adaptaram a esse fluxo ou têm dificuldade e resistência de entrar, vão estagnar. E aí os jovens como a gente, graças a Deus, as pessoas que têm essa intimidade com a tecnologia, vão ter espaço no mercado. Então é um gap e uma dica que a gente fica. Fluxo digital, por que não? Hoje, certo? Bom, como usar os benefícios da odontologia digital na minha clínica? Acho que a primeira coisa é selecionar o paciente, gente. O paciente entrou na clínica, seleciona que tipo de paciente ele é. Tem paciente que não valoriza nada. Então, ele não vai valorizar um escaneamento intraoral, certo? Você precisa selecionar um paciente, depois se comunicar com o paciente.
Vocês têm todos os recursos digitais para fazer um diagnóstico preciso, mostrar isso para eles, dar previsibilidade de planejamento e depois oferecer opções de tratamento, não só na ortodontia, multiespecialidade, certo? Além disso, integrar a tecnologia a seu fluxo de trabalho, consolidar isso, utilizar a visualização do modelo digital como um hábito hoje, começar hoje, porque existem plataformas gratuitas que oferecem isso, que é o primeiro passo que a gente dá dentro da odontologia digital, além de compartilhamento digital e trabalhar o marketing disso tudo. Eu queria agradecer imensamente o convite de participar do SPO hoje, dizer que eu estou aberto a qualquer tipo de contato para a gente, né, trocar mais informações sobre o assunto, e dizer que pioneirismo, inovação e qualidade acho que tem que ser uma marca de nós, profissionais da odontologia, atualmente, né? Então, é realmente um prazer, um privilégio poder estar aqui. Muito obrigado e muito obrigado de verdade a todos vocês.